Então, esses momentos, o senhor poderá contar algumas experiências interessantes para nós e falar um pouco da sua juventude para nós. Infelizmente, eu não criei juízo ainda. Eu tenho um senso de humor um pouco exagerado. E às vezes as pessoas vêm para mim, você tem que ser mais sério, isso não é bom para um pastor, você tem que ser bem sério. E duas senhoras vieram falar para mim, eu disse, irmãs, se as senhoras soubessem quanto me seguro, eu me dar os parabéns. Porque tem que me segurar muito. Sabe, Canadá é um lugar muito cosmopolitano. Temos muitas nações. Em Toronto tem poucos canadenses de nascença. Temos mais de 400 mil portugueses. Temos mais de 200 mil brasileiros. 500 mil italianos. E milhares de chineses e outros nações representadas lá que agora são canadenses. E eu soube esses dias de um homem canadense que era italiano, passou muitos anos no Canadá, nunca voltou para a Itália. Trabalhava para os Correios como carteiro, mas quando aposentou disse que queria voltar para a Itália. Então foi para o barbeiro, que também era italiano, e disse, olha, capricho, porque eu vou voltar para a minha terra. Disse, é? E que companhia de aviação você tem? Disse, vou para a Itália. Disse, essa companhia é ruim, sempre atrasados, os aviões são sujos, e comida não presta, você vai sofrer muito, não vai para essa companhia. Estou com passagem comprado já. E que hotel você vai ficar em Itália? Eu vou ficar no Hotel Renaissance. Ele disse, pior hotel de Roma. Esse hotel, o ar-condicionado não funciona, barulhento, é uma coisa horrível. E vai ser horrível, você vai sofrer, não fica nesse hotel. Já está reservado. O barbeiro perguntou, mas o que você vai fazer na Roma? Disse, eu quero ver o Papa. Você não vai ver Papa coisa nenhuma. Vai ter uma multidão, você vai estar longe, não vai ter nem dá para ver, só olhar a televisão. Melhor ficar aqui em casa olhando, que não vai ver o Papa coisa nenhuma. E ele foi animado, foi para casa e disse para a esposa, acho que vamos desistir da viagem. Disse, não, vamos, já comprou a passagem, vamos. Ele foi. Quando voltou para o barbeiro, cortar os cabelos outra vez. E o barbeiro disse, como foi a viagem? Maravilhoso. Mesmo. E a companhia Alitalia? Foi uma beleza. Eles nos colocaram em primeira classe. E a comida foi perfeita, chegamos na hora certa. Mesmo. E o hotel? O Hotel Renaissance foi maravilhoso. Foi confortável, nos deram uma cama muito confortável, um suíte. E trataram muito bem. É mesmo. E o Papa? Você viu o Papa? Sim. Ele me convidou para ter uma audiência deles particular, só ele e eu. É? E o que o Papa te falou? Ele me olhou, ele me abençoou, depois ele olhou outra vez e disse, que corte de cabelo horrível que você tem. Agora, respondendo a pergunta, não foi isso que queriam. Minha infância foi uma coisa muito interessante. Com 4 anos de idade, nós morávamos na cidade de Jersey City, bem no outro lado do rio de Nova York. Meu pai era um fabricante de sorvete e chocolates. Aliás, eu fui criado com... Eu não comi sorvete por prato, eu comi por quilo. Eu comia tanto que eu queria. E tinha tanto chocolate em casa que hoje eu não suporto o chocolate, nem o cheiro. Se alguém me dá chocolate, eu dou para outra pessoa. Mas com 4 anos nós mudamos para Canadá. Meus avós estavam ficando velhos e moramos para uma cidade pequena. E era um choque muito grande. Não me lembro muito bem, mas a primeira coisa que me lembro que nos Estados Unidos
sempre recebemos uma garrafa de leite na porta. Eu sempre gostava de leite, mas quando eu cheguei ao Canadá, eu vi de onde vem leite. Porque minha tia tinha uma vaca. E quando eu descobri a fonte de leite, nunca mais gostei de leite. E até hoje não gosto. Foi uma vila muito pequena. E depois que chegaram, nós mudamos na casa dos meus avós e ao lado morava um tio, já idoso, mas era um evangelista. E minha mãe me levou para a conferência dele. Eu ouvi ele pregar. Tinha 4 anos, não entendia nada, que era bem profundo o assunto dele. Mas eu fiquei empolgado. Eu puxava o mango da minha mãe e dizia, mamãe, quieto, estamos no Maria, não fala agora. Mas daqui a pouco eu estava puxando o mango da minha mãe. Mas mamãe, espera, me fala depois. Mas mamãe, ela baixou o ouvido e disse, fala bem baixinho. Mamãe, quando eu crescer eu vou pregar como ele. Eu falei tão alto que todo o auditório ouviu, deu risada. Nunca mudei de opinião. Comecei a escola e a professora não sabia porque era tão distraído. Eu levava num caminhado que deveria levar 10 minutos, eu levava meia hora para ir para a escola. E todos me chamavam de Moisés, porque Moisés levou muito tempo para passar o deserto. Não? E a professora escreveu no relatório das notas que eu era um sonhador, que eu sonhava ao vivo. Mas ela não entendia. Depois de ouvir meu tio pregar, disse, eu vou pregar assim. E já comecei a fazer pregações na minha mente, com 4 anos para frente. E eu para a escola, eu estava pregando. Estava alheio às coisas ao redor. E quando chegava à escola, era uma interrupção terrível. Porque estava no meio de pensamentos grandiosos. E a professora queria que eu aprendesse coisas tão tolas como 2 mais 2 é 4. O que isso tem a ver com as pregações, não é? Eu tive que estudar as histórias de Mariazinha e Joãozinho, que tinha um cachorro que pulava. Que isso? Não tinha graça nenhuma. Eu estava pensando em coisas maiores. E já como menino, eu já procurava ilustrações para que um dia eu pregaria. Eu creio que Deus me chamou para a obra com 4 anos de idade. Mas, quando eu terminei a escola, 12º ano, o último ano que dava na minha vila, disse para meu pai, eu quero fazer teologia. Quero ir para o colégio. Meu pai disse, está bem, meu filho, mas nós não temos dinheiro. Se você vai, tem que ganhar o dinheiro. Eu entrei no comportagem. Eu vou confessar que eu não gostei de comportagem. Bater em portas, vender livros, era horrível. Vou dizer uma coisa, eu sempre digo que no céu não vai haver nem dor, nem lágrimas, nem pranto, nem doença, nem comportagem. Mas eu consegui fazer estipêndio. Primeiro dia, eu fui para uma cidadezinha. Eu estava com medo. Cheguei à tarde e não tinha dinheiro nenhum. E havia colocado a bicicleta na estação, no trem. E quando saímos na plataforma da estação do trem, eu tirei a bicicleta. E estava empurrando a bicicleta e pensei, onde eu vou? É tarde, estou com fome, não sei onde eu vou dormir. E um homem estranho me olhou e disse, vem cá, moça. Não sabia quem era. Disse, segue-me. Ele me levou andando para várias ruas, parou em frente a uma casa e disse, bate nessa casa. Eu bati nessa casa e era uma senhora muito simpática que abria a porta e disse, o que tem, jovem? Disse, um comportor adventista, eu estou vendendo livros nessa cidade. Ela disse, entra, eu tenho um quarto onde você pode ficar. E durante aquele verão, ela cuidou de mim, dando comida e um quarto. Eu achei que Deus estava atendendo a minha oração. Mas meu pai comprou um rádio. Ele comprou o rádio no ano que eu nasci, 1931. Eu adorava o rádio.
eu ficava sempre, quando ele não olhava, quando eu fiquei com 4, 5, 6 anos, eu sempre desmontava o rádio porque eu queria fazer como funcionava. E meu pai ficava bravo com isso, vai quebrar o rádio, mas eu precisava compreender. Eu desmontava, eu via essas válvulas, comecei a gostar de rádio. E como menino, então, aprendi a construir meu próprio rádio. Tinha um primo que conhecia a parte técnica, ele me ensinou. Eu comecei a construir rádios e amplificadores. Com 7 anos já estava com porção de rádios que eu mesmo fabriquei. E uma noite estávamos no rádio grande ouvindo, e de repente, de um lugar longe, distante, o sinal não estava bem claro, tinha muito ruído, mas eu ouvi um quarteto masculino cantando Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. Primeira vez que havia ouvido um quarteto masculino, eu estava já viciado. Depois do programa, eu fiquei com essa na mente, dia e noite. Eu sempre gostava da Voz da Profecia. Depois eu fui para a reunião campal e lá estava o quarteto da Voz da Profecia. Eu fiquei na frente, mas fiquei com a boca aberta. Quando eles acabaram de cantar um hino, eu orava, Deus, ajuda para eles não parar, para cantar mais um hino. Eu gostava tanto. E eu formei um quarteto já como menino. E nunca fiquei sem quarteto. Mas quando fui para o colégio, para fazer teologia, eu pedi a Deus, eu quero cantar num quarteto. Eu fiquei sabendo que tinha 3 rapazes de muito talento que estavam formando um quarteto. E eles estavam preparando um quarteto que tinha um programa de rádio semanal. E eles também cantavam em reuniões evangelísticas. E eles estavam procurando um primeiro tenor. Mas até lá eu nunca cantava primeiro tenor, cantava barítono. Eu não era primeiro tenor. Mas eu disse, para cantar nesse quarteto eu canto qualquer parte. Então eu disse, Deus, como eu gostaria de cantar nesse quarteto. Estava novo no colégio, ninguém me conhecia, era estranho lá. Mas eu fui para meu quarto e me preparei para a cama, estava de pijama, ajoelhado ao lado da cama. Disse, meu Deus, eu não sei como pode ser, seria um grande milagre, mas eu gostaria de cantar naquele quarteto. Pode arrumar qualquer jeito para eles. Eu estava no meio da oração e eu vi a porta do meu quarto abrir. E fiquei curioso, parei a oração, abri os olhos, olhei, eram aqueles 3 moços. E eles deram risada, desculpe interromper sua oração, mas nós estamos formando um quarteto. Você é primeiro tenor? Disse, sou. Eles me levaram para o departamento de música e cantamos juntos. Era muito bom, eles cantavam muito bem, me senti muito bem. Alcançava as notas mais fácil do que eu achava. E fiquei contente e disse, muito bem, está funcionando muito bem, depois nós vamos falar. Eu corri para casa e agradeci a Deus, Ele atendeu minha oração. Mas durante uma semana não me encontrei mais com eles, não me procuraram. E uma noite eu estava na biblioteca estudando e resolvi ir para o meu quarto. Passei o departamento de música e lá eu vi uma janela e estavam lá eles ensaiando com outro primeiro tenor. Que decepção. Mas como é que Deus atendeu a oração e depois fica tão decepcionado? Outra ocasião parecia milagre. E o milagre agora não vai dar certo? Eu fiquei triste. Eu fui para o meu quarto, preparei para a cama, coloquei pijama, ajoelhei ao lado da cama e disse, Deus, tu sabes como estou decepcionado e como estou triste. Eu queria tanto cantar nesse quarteto. Agora eles acharam outro primeiro tenor muito melhor do que eu. Então, se eu não posso cantar nesse quarteto, me arruma outro quarteto. No meio da oração, eu ouvi a porta abrir. E eu abri os olhos e olhei e eram os mesmos 3 que haviam vindo outra vez. E quando eles me olham, dizem, você não faz outra coisa? Cada vez que chamas aqui, você está de pijamas orando. Eu disse, o que é? Disse, olha, nós ensaiamos com outro primeiro tenor, mas não deu certo. Sua voz é muito mais adaptada e então fiquei de vez no quarteto.
estava na minha glória. Eu cantava, viajávamos e tivemos um programa de rádio semanal, e, aliás, 2 vezes por semana. E durante 3 anos eu cantei nesse quarteto. Mas depois, nunca separamos até o ano retrasado. Sempre nós reunimos de vez em quando estava no Brasil e de férias, nós nos reunimos para cantar. Só que 2 anos atrás, um dos elementos morreu. Mas ainda os outros 3 com outro elemento ainda nos reunimos. Mas foi a resposta da minha oração. E Deus, eu sempre queria quarteto. Agora vou falar um pouco mais das coisas mais tarde, mas queriam saber algumas das travessuras da juventude. Como eu disse, ainda hoje eu tenho um senso de humor bem exagerado. Naquele tempo era pouco mais. Eu não sei como eu não fui expulso daquele colégio. Naquele tempo, eu tive que trabalhar para me manter no colégio. E eu era guarda noturna. E havia muitos prédios, mas havia um aquecimento central. Depois tinham túneis subterrâneos que levavam o calor para os vários prédios. E eu, como guarda noturno, descobri esses túneis que levavam o encanamento e o calor. Eu descobri um túnel que foi para o dormitório das moças. Eu sempre achei o cenário no dormitório das moças muito mais interessante do que no dormitório dos rapazes. E uma noite era uma sábado à noite, e geralmente sábado à noite eles tiveram qualquer festa ou brincadeira para os jovens, mas este sábado à noite não tinha nada. E disse, vocês hoje, esta vez vão estudar. Mas sábado à noite a gente não estava com vontade de estudar, era inverno, muito frio. Estava uma porção de meus amigos no meu quarto, todos reclamando, que coisa, temos que ficar aqui estudando. Sábado à noite, era noite de fazer uma coisa, uma brincadeira. Eu tenho uma ideia. Disse, o que é? Olha, todos vocês vão me seguir, estávamos uma meia dúzia. E o que eu faço, vocês fazem também. Tá bom. Nós saímos no inverno e fomos para galinheiro, que tinha os galinhas todos lá, passando a noite, estavam em lugares altos, como se chama, quando ficam lá. E eu peguei 2 galinhas pelas pernas e saiu. E meus outros colegas, cada um pegou 2 galinhas pelas pernas. E eu fui para o prédio central e entrei no túnel e eles atrás de mim. O túnel era bem baixo, foi difícil, fomos passando até chegar no dormitório das moças. Depois abrimos a porta e soltamos as galinhas. Era tarde e noite, todas as moças estavam dormindo. Voltamos para nosso dormitório, não sabendo qual seria o resultado. As galinhas, quando entraram no dormitório, não gostaram do corredor. Foram passeando e foram para o banheiro. E tinha essas portas bem baixas e subiram em cima das portas, que era bem um lugar para passar o resto da noite. E pelas 3 horas de manhã, uma moça foi para o banheiro, entrou e a galinha saiu, voando em sua direção. E ela começou a gritar. Depois as outras moças ficaram sabendo, daqui um pouco havia uma gritaria no dormitório. O dormitório masculino era muito longe, mas nós ouvimos os gritos. Foi uma coisa terrível. Na manhã seguinte, o preceptor reuniu todos os rapazes e disse, olha, nós vamos descobrir quem fez essa coisa. Porque é uma coisa muito séria. Disse, agora, quem vai confessar? Ninguém confessou. Éramos todos santos. Ele disse, olha, vocês não saem daqui antes de confessar. Todos vão ficar presos até alguém confessar. Silêncio. Finalmente, não dá, então vão para o refeitório tomar café. Fomos lá, estamos espalhados e quando o preceptor passou perto de mim e disse, quá, 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 quá. Quem fez isso? Agora estava chegando perto, estava com medo, mas eu tinha um colega amigo no outro lado do refeitório e ele disse,
Quando ele fez isso, todos os outros jovens começaram a imitar galinha. Era quase o fim do ano, mas o ano terminou sem eles descobrir. E muitos anos depois, eu vim para o Brasil como missionário. Eu voltei, era orador de uma grande reunião campal, e o meu preceptor, não era preceptor mais, mas que havia sido meu preceptor, agora um pastor, me chamou, disse depois da minha pregação, disse, vamos passear um pouco, vamos andar um pouco. Tá bem. E disse, vamos para um lugar um pouco afastado, vamos lá. E agora me diga, quem colocou as galinhas? Eu disse, eu fui o principal. Disse, eu sabia. Mas disse, eu não fiquei muito nervoso, porque foi uma brincadeira pura e não foi nada de maldade. E nós até, os professores acharam graça também. Então, tem uma ideia.